Vamos começar agora o Bate-Papo Teológico. Bem, tem a vinheta, olha, rapaz. Então, o Bate-Papo Teológico hoje vai tratar a respeito da música. Já que estamos comemorando o aniversário do Departamento de Música e Louvor da Igreja Cristã e Evangélica de Breves, vamos falar um pouquinho de música, no que tange ao culto, no que tange ao nosso repertório musical, no que tange a muitas coisas concernentes à música. A música é muito influente, A música, ela ensina mais do que 100 pessoas falando. Se você gosta de uma boa oratória, certamente vai atender muito mais a uma música boa que vai falar alguma mensagem. Muitas das vezes a música não transmite uma boa mensagem. Por isso é necessário que você saiba ouvir a música e cantar uma música que possa realmente transmitir uma verdade. E dentro da igreja, muito mais ainda, dentro do culto, que essa verdade seja transmitida com muito mais objetividade, com muito mais cuidado, com uma teologia acurada, uma teologia bíblica sem defeitos, saudável, para que assim possa transmitir com fidelidade a mensagem de Deus, No site Cante as Escrituras tem algumas referências muito legais que você pode ali ao acessar, acompanhar, alguns temas muito interessantes que eu recomendo para você, Entre nós aqui, Júnior, Aldo, Vitor, nós temos a oportunidade, de meditar um pouco a respeito de alguns pontos musicais, daquilo que nós, como igreja, temos avançado e naquilo que ainda temos que avançar, e quem sabe compartilhar, ajudar outros irmãos, outras igrejas, outros ministérios de música que também estão nos acompanhando agora, que estão assistindo ou que estão nos acompanhando pela rádio, Como que a música pode influenciar? Irmão Júnior, começar com o irmão Júnior aí, depois o irmão Aldo, depois também o irmão Vitor puder colaborar com alguma coisa nesse sentido. A música é muito influente, Sabemos que a música, durante toda a existência musical, lá em Gênesis, a gente já vê alguns já criando instrumentos musicais, o quanto que a música é importante, não somente para a vida, para a cultura, para a arte, mas também para a vida religiosa, para a vida cristã de alguém, O quanto que essa música tem influenciado hoje, irmão Júnior? Pois é, pastor, nesse quesito assim, o louvor reformado, no caso, Sim. E eu vejo que o quanto, isso nós devemos tomar muito cuidado, dessa questão do quanto a música ela influencia, na nossa vida como cristão. E nisso eu entro sempre nesse texto, com meus liderados falando sobre isso, a questão do ritmo, do ritmo, as letras, e por último talvez a melodia, dos cânticos entoados. Por quê? Porque ela tem uma grande influência, sim, e vejo isso que devemos sim tomar muito cuidado com isso hoje, porque se entra qualquer coisa, nas igrejas, e eu vejo que hoje, como pastor, pastor, líderes, ele tem que ter esse olhar, digamos assim, esse olhar de águia aí, esse olhar cirúrgico, para que se tome bastante cuidado, justamente porque esses louvores, música, hinos, eles influenciam na vida das pessoas. Isso também, Júnior. O líder de música, também, junto com o pastor, fazer esse trabalho, O pastor, para escolher, indicar um bom líder de música, bem equilibrado, com a mente equilibrada, com uma música já com um repertório equilibrado, Você falou aí da letra e da melodia, A melodia, ela, se for uma melodia bem lenta, ela pode até tornar um público melancólico, Meio reflexivo e ali mais choroso. Mas aí de você agitar, o povo já vai sair dali com alegria e tal. E, se bem que uma música lenta também pode causar alegria, Sim, sim. Mas a melodia influencia muito, e muito mais a letra, Exatamente. Por exemplo, eu sou muito relutante com essa questão, pastor.
E hoje eu consigo enxergar isso, né, de uma forma mais saudável, né? Porque alguém me perguntou um dia assim, mas pela nossa cultura, né, marajoara que somos, era para se tocar o quê? Talvez forró, né? O próprio Carimbó, né? Carimbó, né? brega. Mas eu tenho como referência, nós citamos aqui no início do nosso programa, né, o Estênio Máximo, a apresentação, né, digamos assim. Porque hoje se usa tanta coisa, né, se coloca tanta coisa no momento do louvor, né, no momento que vai entoar os cânticos em igreja, é fumaça, é luzes, né, e a simplicidade, né, de se apresentar um verdadeiro louvor a Deus. E eu vi esse irmão, né, no momento da apresentação, né, entrou com o violãozinho dele ali, né, pastor viu essa apresentação, isso me chamou muita atenção, né, e hoje nós precisamos ter esse cuidado, porque a música, ela é muito forte. Acabamos de conversar aqui, né, nos bastidores aqui com o pastor, sobre um filme, por exemplo, né, no momento que talvez ali o cidadão esteja fazendo tanta coisa ali, mas o fundo musical por aquilo, quanto aquilo, né, se você tira aquele fundo musical, talvez aquela parte não fique tão, né, aguçado. Sim. Aquilo ali. Sim. Então é isso que nós devemos ter cuidado hoje, o verdadeiro louvor, né, o quanto isso influencia, o quanto isso é importante, né, como já discutimos bastante sobre isso, o quanto o louvor ele faz parte do culto, sim, né? É algo que faz parte do culto, né? E o quanto nós devemos como ministério. E uma das coisas que eu sempre abordo, assim, qual é a função realmente, né, de um ministério de música, né? E às vezes o que acontece também muito, pastor, isso, né, na questão já entrando, né, nesse, o quanto eu já cheguei em muitas igrejas por aí que se pega 40 minutos, né, 40 minutos de música, de hinos, né, e quando chega na parte da mensagem é desse tamanhinho, né? Então tudo isso nós temos que ter cuidado, temos que olhar com bastante atenção para isso, né? Ministérios que são estrelas também, né? Estrelas, né? Ministérios que são intocáveis também, né? Não pode tocar, né? Então tudo isso nós temos que ter cuidado hoje. E eu vejo que essa enxurrada, né, porque o hino hoje, né, os hinos, eu vejo uma boa parte desses cantores hoje são mercadejandos também, né? Não é isso? Estão tirando como, talvez aí, né, não se faz os louvores hoje realmente para adorar, mas sim com fins lucrativos. Sim. Né? Nós temos um cantor aí também que eu olho para a vida dele, né, e conversando com alguns irmãos, no momento que esse homem ele começa a entoar aqueles louvores, nos leva a refletir, né? Nos leva a refletir realmente, que é o Grupo Logos, né? São Paulo, né? O Grupo Logos. Paulo César. Eu não vejo um absurdo tão grande para esse homem, né? Olha, Júnior, posso estar lá na tua igreja, né? Que eu já vi absurdos pagarem aí por cantores, né? Sim. Então essa enxurrada, pastor, eu vejo assim, essa enxurrada de coisas, isso aí tem entrado nas igrejas de forma muito, né, que as portas estão cancaradas também para receber esse tipo de hinos, esse tipo de cantores. Então tudo isso nós precisamos ter cuidado, né? Sim, esses cuidados, né, Júnior, a gente só tem quando a gente tem uma vida regrada pelas Escrituras, né? Se a Bíblia não é o centro daquela igreja, se a Bíblia não é pregada, não é ensinada, não é vivida, logicamente que vão escolher qualquer tipo de música que não tem nada a ver com a Bíblia, né? E justamente isso, é isso aí que o pastor, né, tocou num ponto que isso aí tem mudou bastante. Mudou minha forma como músico, né, que sou, de olhar, né, esse lado com mais cuidado. Eu acredito que todo líder, né, ele precisa sim, né, ter uma boa base bíblica. Porque se ele não tiver uma boa base bíblica, talvez toda essa enxurrada que eu falei pode entrar, né? Isso. Entrando nessa questão da base bíblica, né, do discipulado, né, irmão Aldo? O irmão Aldo pode colaborar aí conosco.
A importância, né, da Bíblia está na mente, no coração e na vida prática, né, de todo músico, né, de todo crente, principalmente do músico que vai transmitir uma mensagem através da música. Sim, pastor, é verdade, né? O que o irmão Júnior tem falado aí, né, em relação à música, o quanto ela é importante, né, no culto, e o quanto também, né, nós devemos ter cuidado, né, por conta da exposição fiel das Escrituras, né, por conta do conhecer a palavra de Deus, né? Existem muitos louvores e cânticos aí que exaltam o próprio homem, né? Onde tiram realmente aquele que é digno, né, de ser adorado, de ser louvado, né, de ser engrandecido, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E isso, muitas das vezes, né, ou todas as vezes, é por conta justamente do entendimento fiel das Sagradas Escrituras. Assim como o louvor, né, o cântico, a música, ela pode exaltar a Deus, da mesma forma também ela vai engrandecer o homem também, né? Ela vai colocar o homem como o centro, né, e causar esse ego, né, no qual o homem realmente ele quer. Porque a ideia é que o louvor é a palavra cantada, né? Ela justamente vem, né, em Efésios, né, o Paulo vai falar, né, ali na carta aos Efésios, né, aqueles que saíram, né, das trevas e estão na luz, né? Lá em Efésios 5:19 ele diz: anime uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor, né? Realmente essa é a ideia, né, do louvor, essa é a ideia da música na igreja, né? Essa é a ideia realmente, né, para que também esse louvor ele venha reverberar nossa mente, né? A gente sai de lá, né? Tem um louvor aqui que sempre o irmão Vitor coloca aí, que eu durante a semana todinha, aí desde sábado passado eu fico escutando direto, aquele Colossenses 1. É um hino muito bonito, muito bom de se ouvir a palavra de Deus ali cantada, né? E realmente é nesse sentido, né, que essa palavra ela vem, ela fica realmente na mente da gente, né? Ela fica na mente da pessoa, assim como uma música herética, uma música no qual a pessoa está acostumada a ouvir todos os dias, vai ficar também na mente da pessoa. E essa é a importância, né, de trazer um bom louvor, um bom hino, um bom cântico espiritual para a igreja, né, para dentro da congregação, né, pautado nas Escrituras. Essa é a importância também, porque isso vai trazer crescimento para a igreja, isso vai trazer crescimento espiritual para a igreja, né? Claro, hoje nós estamos vivendo, né, essa explosão gospel, né, no mundo afora aí, no qual se busca muito não a Cristo, não exaltar a Cristo, né, o Deus verdadeiro, mas sim causar na pessoa um certo comodismo, né, digamos assim, exaltar o homem, né, olha, você pode, você é isso, aquilo, você precisa disso, você tem que buscar, tem que colocar Deus na parede para isso e aquilo, não, mas muitas das vezes esses hinos reverberam essas coisas que não está nas Escrituras, né? Realmente os louvores, assim como a palavra de Deus, ela vem para nos quebrantar, ela vem justamente para nos humilhar, para mostrarmos quem realmente nós somos, a necessidade e a carência que temos realmente de Cristo, né? E do Espírito Santo em nossas vidas. Bom, Vitor. Muito interessante os temas abordados pelos irmãos. E hoje a gente se depara com o famoso crente consumidor, né? Que é aquele crente que as pessoas descobriram, aquele crente que gosta de consumir isso. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a descobrir no louvor uma maneira de ganhar dinheiro. Então, eles produzem músicas não focadas no Deus, mas nas pessoas, para que elas venham ser afetadas, né? Faz aquele coisa sentimental, né? Onde as pessoas realmente, porque as pessoas elas passam por problema, todos nós passamos por problema. Pessoas elas têm um coração talvez ferido, então aquele louvor, aquela melodia, aquela letra que fala sobre você, vai tocar no coração dela. E o que ela vai fazer? Ela vai começar a seguir aquele cantor, vai começar a comprar as coisas daquele cantor. Então ela vai começar a comprar as coisas achando que aquilo provém de Deus. Só que é aí que está a importância de nós sabermos cantar louvores cristocêntricos. E eu queria ler aqui uma breve citação do pastor John Piper, o teólogo lá norte-americano, no seu livro Em Busca de Deus. Ele fala sobre a adoração e ele fala assim:
A adoração precisa ter coração e cabeça. Ela tem que envolver tanto a emoção quanto o pensamento. Ele continua: verdade sem emoção produz ortodoxia morta e uma igreja cheia de admiradores artificiais. Por outro lado, emoções sem verdade produz agitação vazia e cultiva pessoas superficiais que rejeitam a disciplina e o raciocínio exato. A adoração verdadeira, porém, vem de pessoas com emoções profundas, grande amor e doutrina sadia. Essa é a importância de nós termos o conhecimento da palavra de Deus e adorar a Deus, não só com nossas emoções e sentimentos, mas também com sabedoria, para que Deus venha a ser de fato adorado, né? Porque, como eu falei mais cedo, as pessoas acreditam, Deus, Ele quer saber o que está no meu coração, né? Deus quer um coração sincero. Eu chorei ali, aquela música me comoveu, mas só que nem a sinceridade, se ela for colocada em algo que não é verdade, ela vai ser inútil, ela não vai servir para nada. Por isso que nós devemos estudar as palavras, as escrituras e cantar elas. Só para resumir a minha palavra, vamos colocar o exemplo de Uzá, que os levitas eram responsáveis para levar a Arca da Aliança, e a ordem era que só os levitas podiam levar ela. Mas aí a Arca da Aliança ia caindo e Uzá, uma boa intenção no seu coração, uma boa intenção aos olhos humanos, foi tentar segurar. E o que aconteceu? Morreu, foi consumido ali. Aí a gente vê que nem só um coração sincero é o que Deus quer. Ele quer um coração sincero, mas um coração que crê naquilo que Ele ordenou, na sua palavra, nas suas escrituras. Sim, é verdade. Sinceridade na verdade, né? Porque alguém pode estar sendo sincero na mentira, né? numa falácia, numa heresia. E olhando a música, né, no decorrer dos tempos, ela, claro, passa por mudanças, né? A música moderna hoje, ela tem um segmento que foi criado por alguém e estourou, né? Normalmente num show, normalmente um grupo famoso, né? Ou muito da Igreja de Breves herdou, por exemplo, a música do Diante do Trono, né? Se não herdou as próprias músicas, mas o estilo do Fernandinho e Voz da Verdade, né? E tantos outros que a gente vai avaliar. Muitos desses, claro, ficaram no tempo. Inclusive as próprias pessoas, os próprios criadores, às vezes, né, desviaram-se das verdades. E a gente, claro, adota um segmento, um estilo musical, por exemplo. Você tem ideia? Eu estava preparando a mensagem, né, para falar sobre a música nesse final de semana, e a música de Lutero foi criada originalmente, né, num estilo que, claro, os comentaristas da época diziam que chorava mesmo, porque era melancólico. Lutero estava exilado num castelo, né, solitário, e ele compôs uma música vivendo o momento dele, claro, trazendo ânimo para a sua vida espiritual, dizendo que o castelo forte dele era Cristo, era Deus, mas vivendo um momento difícil. E Sebastian Bach, mais de 100 anos depois, né, fez uma nova versão da música, bem mais de marcha, né, bem mais de luta, de guerra. E mesmo assim, para a época de Bach, era uma música, né, de um ritmo não tão acelerado. Hoje, por exemplo, o Projeto Sola, né, regravou também uma mesma música, só que no estilo moderno, né, que os jovens gostaram demais, né? Enfim, essas coisas, elas podem mudar e podem ser alteradas, bem alteradas, mas a verdade bíblica permanece, né? A letra permanece, perpetua. Não pode ir para os dois extremos, né, pastor? Não pode ir para o extremo. Emoção, né? Mas também aquela coisa vazia. Sim, né? Aquela ortodoxia morta, né? Aquela coisa, a música boa era do tempo dos anos 90, dos anos 70 ou dos anos 60. Na verdade, essas mudanças, elas ocorrem. Inclusive o Júnior falou que gostava do rock, né, Júnior? Ele falou que... era do rock. Mas o que eu vejo hoje é esse cuidado, principalmente na questão das letras, né? Eu vi um grande músico aí, reformado, né? Que ele escreveu uma letra linda, né, bíblica, e ele passou 3 anos, né, compondo aquele hino. E hoje se tornou uma coisa tão fácil, né? Uma noite pro dia o cara
escreve qualquer coisa, aquilo que o Vitor comentou aí, né? Da noite pro dia, olha, tem uma letra pronta aqui, né? Bota 3 notinhas e pronto. Bota 3 notas, repete aquilo 10 vezes. Esse cuidado já não se tem. Então, eu creio que quando a gente pega realmente lá, como o pastor falou, da época lá, né? Para os nossos dias atuais, essas mudanças às vezes bruscas demais, né? Tanto questão dos ritmos, quanto a questão até de se escrever, né? Eu vi o próprio Estênio Maços, né? Eu acho lindo a forma como ele pegou, por exemplo, o Tapeceiro, que nós comentamos aqui, né? Para ele chegar naquele final ali, né? E deixar bem claro na mente, né? Das pessoas, o objetivo realmente daquela letra. E tudo isso precisamos ter cuidado hoje. Nós temos bons compositores na nossa denominação, eu vejo, que eu admiro muito. Temos o Ezequias, inclusive ele está aqui assistindo conosco, né, e dando os parabéns pelo departamento. Ele fez parte por muito tempo, né? Muito tempo. Com vocês. O Júnior ainda tinha cabelo quando ele fez parte aqui faz tempo, né? Botar uma música dele daqui a pouco aí, procura aí. Então o Ezequias é um bom compositor, né? Prega uma letra do Ezequias, do próprio Sérgio, né? Sérgio Lopes aqui do salão. Então você vê, então é isso que não se tem mais cuidado, né? Comprometido com a palavra, né? Porque com a palavra. A gente vê hoje muitas pessoas fazendo música, produzindo música, mas com experiências assim, com sonhos, né? Deus me mostrou isso, mas a palavra está longe, né? Porque é importante, por exemplo, aqui a gente tem pedido, né, que os líderes da igreja façam um curso teológico. Tá? Por mais que não seja um curso mais aprofundado, mas que faça um curso teológico, né? O Júnior está estudando IBN, o pessoal estuda. Por quê? Porque a música antigamente era feita por teólogos. Né? Hoje é feita por teóricos. Né? Eu tenho uma teoria tal, e ele simplesmente coloca lá uma letra e acha que vai bombar, e às vezes bomba mesmo, porque é isso que as pessoas querem, né? Mas a gente precisa ter conteúdo, né, gente? Nós mesmos precisamos exigir conteúdo nas músicas. Quando a igreja, por exemplo, ouve qualquer música, a nossa igreja, ela já fica assim, opa, peraí, que música é essa? Né? Ou uma mensagem também, uma pregação, né? E não descartando aqui, claro, né, pastor, a teoria musical, né? Por exemplo, eu vejo, quando eu vejo as músicas, só violão, tá, né, do Estênio Maços, mas o quanto que ele une as duas coisas, né? Fica bonito, né? Fica lindo, né? Pelo amor de Deus, né? Eu sei que tá tocando uma música do Estênio Maços hoje, o Júlio foi lá, né? Puxou, aí tem nota que nem não sai, não dá lá, então tem que procurar o conhecimento musical, né? Eu creio que unindo essas duas coisas aí, por exemplo, a pessoa que compôs aí, que ele faça, né, um curso de teologia, né, para poder compor suas músicas, e também se aprimora nessa questão aí, né, musicalmente. Eu creio que caminham juntos. Exato, Lutero teve que estudar música, né? Na verdade, era uma das disciplinas obrigatórias. A arte, toda a arte, né? Era uma disciplina obrigatória.